Voltamos com Frente a Frente, eu e José Maria Trindade. Entrevistamos hoje Domingos Neto, ele é líder do PROS na Câmara dos Deputados e foi eleito pelo Ceará. Deputado, por falar em Ceará, os irmãos Cid e Ciro sempre tiveram críticas duríssimas ao PMDB. Hoje, o PMDB comanda a articulação política do governo, o vice-presidente Michel Temer, Eduardo Cunha, presidente da Câmara, está fazendo a pauta da casa, Renan Calheiros numa briga danada com ele e também com o governo. Como é que o PROS fica nessa situação? Embora seja um partido bem menor, tem aí dois pesos da política, né? Cid Gomes e Ciro Gomes, que volta e meia soltam as suas farpas contra o PMDB. Como é que é essa relação? O senhor como líder e eles tendo essa dificuldade de relacionamento com o PMDB? A dificuldade de relacionamento em uma base tão ampla, acho que é uma coisa que é comum muitas vezes. Você vê as duras críticas que vários partidos da base fizeram ao próprio PT, mas isso por si não vai ser motivo de afastamento de um projeto maior, até porque a relação do Cid com a presidenta é uma relação direta, pessoal, de amizade, de querer bem. Todos sabem que talvez ele fosse, enquanto ministro, o único, talvez um dos que era da cota pessoal da presidente. Então, esse tipo de relação é uma relação que ela não admite, ou ela não precisa de terceirizar conversas ou terceirizar acordos. É uma relação verdadeira. Então, acho que, independente das posições políticas de qualquer dos partidos da base, a relação do Cid com a presidenta é uma relação direta. Hoje, deputado, o ministro Antônio Carlos Rodrigues, dos Transportes, fez um desabafo que eu tenho a impressão que era o que a esplanada inteira queria fazer, o desabafo da falta de dinheiro, né? A impressão que se tem é que, economicamente, a esplanada está paralisada por falta de recursos e no Congresso Nacional a paralisação por falta de desenvolvimento político, né? O senhor está se queixando aí de partidos do seu grupo, que seria a base governista, né? Mas como é que desenlaça esses dois nós, o econômico e o político? O que o ministro falou, eu sinceramente acho que é importante se jogar com a verdade. Eu até prefiro que ele tenha dito isso do que aquele discurso ensaboado que faz com que a expectativa não atendida gere uma crise no final muito maior. Então, acho que é importante... Pelo menos ele foi sincero. É importante. Ele falou para o governo ou para fora? O que ele falou atinge a todos. Atinge ao governo diretamente, mas atinge, sobretudo, a sociedade. Eu não estou dizendo que isso é uma medida que foi estimulada pelo governo, de jeito nenhum. Agora, eu acho que é melhor fazer assim do que prometer aquela história de resolvo amanhã, resolvo hoje, resolvo amanhã, vou fazer, e a expectativa acontecendo. E quando ela não é realizada, é um desgaste muito maior. Mas não foi isso que deixou a presidente Dilma Rousseff mal perante o eleitorado? Porque na campanha vou fazer, vou prometer, está tudo sob controle. De repente, virou o ano e os problemas saíram como uma caixa de Pandora. Como é que o senhor vê essa série de promessas não cumpridas? Né? Isso aí não pode acabar atrapalhando também? A presidente não corre risco de perder mais ainda a sua base? Se o ministro diz que até os ministros já estão dizendo, olha, não tem dinheiro, não tem o que fazer. É verdade que uma promessa que muda de opinião é um argumento que nós não podemos defender. Agora, se o que está sendo feito de cortes e de economia é uma coisa correta, nós também não podemos ser contra. Ou não é verdade que é importante para o Brasil o ajuste fiscal, para a nossa economia? Ou não é verdade que nós precisamos rediscutir a capacidade do Brasil de poder atingir um superávit primário esse ano, para que possamos projetar o Brasil para o seu desenvolvimento ainda maior em 2016, 2017? Lógico que sim. Então, como sabemos que o que está sendo feito é importante, nós precisamos defender, porque nós não podemos dizer que somos contra, porque houve uma mudança de posição da campanha para cá. Então,
O que não devia ter feito era ter se comprometido na campanha, depois mudar a posição. Então a presidente Rousseff errou? Acredito que sim. Essas coisas muitas vezes não são definidas diretamente. A campanha cada vez mais tem sido uma campanha tão marqueteira que esse tipo de coisa ultrapassa. Cria um produto que não existe. Inclusive, tem uma proposta na reforma política que, se for a voto, terá o nosso apoio, de proibir esse tipo de campanha, ou que cada candidato terá o tempo e vai falar diretamente com o eleitor. Isso acredito ser justo. Porque... Pois é. Agora sim, uma das grandes dificuldades na política e na atividade diária do Congresso Nacional é o grande número de deputados, né, de partidos políticos. São 28, eu acho que de deputados também, mas no caso é de partidos políticos. São 28 representantes no Congresso Nacional, com 33 partidos. Diante de um número tão grande de partidos políticos, primeiro fica difícil articular, né, de qualquer forma, a base ou mesmo a oposição. E no meio disso tudo aparece o PROS. Por quê? Qual foi a novidade do PROS? Por que tinha que se criar o PROS? O PROS foi criado pelo presidente Eurípides Júnior em muitos anos que se foi feito essa discussão do PROS. E é importante também dizer que mesmo nos critérios de cláusula de barreira ora colocados, o PROS tem voto suficiente para vencer. Já na primeira eleição, né? Porque existem os percentuais. Se o percentual for percentual de 1%, que é o que estava colocado lá, o PROS tem suficiente. E isso é importante, nós não podemos... O artigo 1º, 2º da nossa Constituição, ele já fala que é um princípio da Constituição brasileira o pluralismo político. Então, é uma coisa que nós não podemos... Mas está plural demais. Mas aí, não é por causa dos nossos princípios. É por causa de uma série de outras coisas que nós realmente precisamos rediscutir. Como, por exemplo, o financiamento público. Isso é uma coisa que... favorável ao financiamento público? Não sou favorável, porque acho que não é a solução que vai diminuir os grandes problemas de Caixa 2 que existem no Brasil e vai gerar um grande custo para o país. Mas eu estou dizendo não é um financiamento de campanha, não. Estou falando é um financiamento já existente, tempo de televisão gratuito. Todas essas questões precisam ser realmente discutidas. E com Fundo partidário. Fundo partidário. Quando vem a questão que deve existir fundo partidário para manter seu partido, tudo bem. Mas nós precisamos discutir mesmo o que é que o Brasil espera dos nossos partidos. A fidelidade partidária. E quando ela abriu a brecha de criação de novo partido, pode haver filiação, passou a ser uma coisa de todo mundo querer ter um partido, certo? Não é verdade. E a fidelidade partidária foi quem criou isso. Foi quem criou isso. O aumento exponencial também vem nesse sentido. Agora, nós não podemos ser contra um princípio constitucional nosso. Agora, precisamos saber se cada um desses partidos tem um compromisso, tem uma bandeira e que partido não possa ser negócio. O partido tem que ser um defensor de representante de uma categoria. Então, imagina que eu tenho televisão. Vale hoje um partido político? Como é que vai dizer quanto vale um partido político? Agora, por exemplo, você pode mensurar quanto vale 1 minuto ou 2 minutos de televisão em espaço nacional. Isso pode ser mensurado por vocês mesmos. E isso fica como é direito dos partidos. O valor do partido. É verdade. Agora, são tantos partidos, o Zé Maria lembrou muito bem, são tantos partidos na Câmara dos Deputados que reunião de líderes está virando uma assembleia, né? Como é que está se dando isso lá? Para fazer a pauta da casa, por exemplo. É o Eduardo Cunha que chega, olha, hoje nossa pauta é essa aqui, nós vamos votar isso, isso e isso lá no plenário, vocês se entendam aí, porque eu vou botar para votar, não quero saber. Como é que está se dando isso? Não. Com aquele monte de gente dentro de uma sala, a sala da presidência da Câmara não cabe mais fazer reunião de líderes. Bom, a mesa não cabe. Nós, líderes no início da legislatura, passamos
ao presidente da casa, cada uma das nossas bancadas, quais eram os projetos de nosso interesse que fossem colocados em pauta. E dentro destes, é puxado para a mesa de líderes a proposta da pauta. Essa pauta tem sido apresentada pelo presidente da casa na quinta-feira. Então, quando vai para a reunião na outra terça, nós já vamos saber uma sugestão de pauta. E o colégio de líderes pode mexer nisso. Por exemplo, eu mesmo tive um projeto que estava na pauta para o requerimento de urgência, que tratava sobre a questão do tempo de liderança nas sessões extraordinárias, e o colégio de líderes retirou. Então, é sempre o colégio de líderes a definição final. E quando o colégio de líderes não tem um consenso, vai a voto, a retirada de pauta, e isso gera uma velocidade e um compromisso de que a Câmara possa estar sempre apreciando. E aquela história que eu tinha falado anteriormente, nós não podemos votar só o que tem consenso. Ele me disse que os projetos que estão sendo votados realmente vêm dos líderes, ele coloca os deles, é claro, mas ele divide essa responsabilidade com os líderes. Mas a Denise disse, são 30, né? São 30 líderes, né? São 28 partidos. Mas o líder do governo e o líder da minoria. Mas, bom, é verdade, mas no bloco do PRB, só no bloco do PRB ele já tem uma diversidade grande de partidos que estão juntos com ele. Não que esses partidos não participem da reunião de líderes, participam, mas quem fala é sempre o PRB e às vezes tem o do PSDC, salvo engano, o Aloysio, que fala em nome do outro bloco. Mas geralmente não chega ainda a falar, porque como eles têm um bloco, a representação passa a ser pelo bloco. Eu tinha a impressão de que a reforma política e outros projetos importantes nunca foram aprovados por conta do regimento interno, né, que é extremamente liberal. O senhor falou em tempo de liderança, em sessão extraordinária, quer dizer, se reduzir esse espaço de líder, como é que seria? Eu não vejo como. O meu projeto, não dá mais. Não, o meu projeto é para mudar o regimento, na realidade não é diminuindo o tempo de liderança. As sessões extraordinárias elas são convocadas para que nós possamos apreciar pautas importantes. E complementares, né? Então, complementando a ordinária. Né? Você convocar uma extraordinária, ela é exatamente porque a pauta é relevante. E o instrumento do tempo de líder tem interrompido votações e discussões. O nosso projeto é o seguinte, antes de iniciar a discussão ou antes de iniciar o encaminhamento de votação, o líder possa usar o tempo para falar o que quiser. Mas encaminhou, acabou. Não, mas quando entra na discussão, vai ter a discussão da matéria da terceirização, por exemplo. A Denise se inscreve a favor, o Zé Maria se inscreve contra. Antes de vocês falarem, eu peço o tempo de líder para falar de outra coisa que não seja a terceirização. Não pode. Isso é o que tem acontecido recorrentemente. O meu projeto é o seguinte, durante a discussão e o encaminhamento de votação, o tempo de líder seja restrito à discussão da matéria em pauta. Mas como vai saber? O líder sobe, ele tem a palavra e fala o que quer. Isso vai acontecer sempre. Mas se nós tivermos um regramento, naturalmente nós vamos ter uma forma de até constranger o líder que tentar fazê-lo. Porque se vai ter a discussão da terceirização e eu quero falar da Petrobras, eu posso esperar durante o processo de votação nominal, ou eu posso falar antes da discussão, usando esse tempo, mas não durante a discussão. Aqui tem uma pergunta interessante do Emilson. Ele pergunta, normal no mundo da política é um partido ter ideologia. Qual é a do PROS? Qual é a do senhor? Direita, centro ou esquerda? O PROS ele sempre se focou na questão tributária. Esse foi o fundamento principal, a bandeira maior do partido de redução de carga tributária. Era usando esse argumento que o presidente, inclusive, disse para a gente, que era usando esse argumento que foi coletado as assinaturas. Rapaz, nos ajuda que esse partido vai defender exatamente isso. Eu sempre fui do movimento centro-esquerda. Eu fui do PSB, um partido que tenho até hoje uma muito boa relação e que acredito que são esse tipo de movimento socialista que precisa ser estimulado numa democracia como a nossa. Porque a liberalidade
num país de grandes desigualdades, é um risco muito grande. Agora, nós precisamos também ter abertura de diálogo para as questões progressistas, contanto que o interesse maior da população esteja sempre em foco. Imagine que o Brasil tem distorções tão grandes que uma prerrogativa nacional da nossa Constituição, que é o desenvolvimento regional, ele ainda passa em segundo plano. A renda mínima do Nordeste ainda não chega a R$1.000, quando a do Brasil, a renda média, quando a do Brasil tem 7, 8 vezes isso. Então, nós vivemos um país de grandes distorções e o modelo político ideal para um momento como esse não será um modelo liberal. E o PPS vai se fundir agora com o PSB, né? Foi anunciado. Já o PSB, a executiva do PSB já aprovou, né? A PTB também com o DEM. Isso muda a política? Varia. Se houver o veto da presidenta Dilma, ele trata, na questão da fusão, de que a fusão de dois partidos não gere um partido novo. O PSB vai fazer uma consulta ao TSE para saber se gera um partido novo. Se gerar um partido novo, é uma janela. Muda o jogo, naturalmente. E será um estímulo para que aconteça em outros momentos. Assim vai ser o DEM com o PTB, assim vai ser o PSB com o PPS. E, dependendo de como vem a reforma política, vai ser um estímulo a diversos outros partidos a fazê-lo. Mas, repito, acho que a discussão ela passa a ser tão envolvida com a questão de ter uma janela que a unidade ideológica fica aquém E aí leva disso. a sua defesa do fim do sistema de garantia do partido do mandato, né, que é a fidelidade partidária. É a origem desse... A reforma política, ela tem que tomar uma decisão. Ou ela vai defender o fortalecimento dos partidos, ou ela vai defender o fortalecimento das pessoas. A nossa proposta é minoritária, mas a minha proposta, quando eu fui presidente da Frente Parlamentar da Juventude em 2011, a comissão que teve na época, além de defender os projetos que beneficiam a juventude, estimular a renovação na política, percentual do fundo partidário para capacitação de jovens líderes, número mínimo de jovens em lista, redução da idade mínima para senador, enfim, eram vários projetos que defendiam a juventude. Nós apresentamos a nossa proposta de sistema eleitoral, que era, primeiro, mexer na lei dos partidos para obrigar todos os partidos a ter democracia interna. O que é que significa isso? Hoje, muitos partidos só podem fazer um congresso para criar um diretório ou fazer uma convenção se houver autorização do presidente estadual, do presidente nacional do partido. Mesmo que a maioria de filiados queira fazer um congresso. E a intervenção, coisa brutal. Então, nós precisaríamos, a nossa ideia era, via lei infraconstitucional, obrigar a todos os partidos a ter democracia interna. Não, seria uma lei orgânica dos partidos políticos. Uma modificação, primeiro ponto. E aí, como é que seria feita a campanha? Era lista, mas a lista feita na convenção com prévias. Como? Nós somos aqui do mesmo partido, nós três queremos ser candidatos. Não vai ser o presidente do nosso partido que vai escolher quem é o primeiro da lista. Nós vamos para a convenção, todos os filiados vão votar, a gente faz uma prévia. Se você for mais votado da convenção, você é o primeiro da lista, depois sou eu, depois Nossa, os três. vai ser uma disputa por delegado. E quando chegar na campanha, nós três vamos trabalhar junto na lista. Agora, existe... Era essa a nossa intenção, porque aí sim você fortalece os partidos. Aí sim, deputado, prefeito, todos vão se preocupar em fazer partido, em ter ideologia, em ter filiações, em ter um partido ativo, que efetivamente hoje acontece muito pouco. Agora, o que a gente vê aí é que o PMDB vai tentar puxar o distritão, né? Que, pelo que o senhor falou, é o fortalecimento das pessoas, porque vai votar ali, só os mais votados é que terão acesso ao parlamento. Mas isso não vai mais com o que pensa o eleitor, que acaba votando em A e elegendo B? Sem dúvida. Se não for apresentado um modelo ideal, que é muito difícil você ter, a Câmara dos Deputados a maior possibilidade de passar o distritão é exatamente essa. Nós estamos com 9% de aprovação popular,
o Congresso Nacional. Por quê? Porque muitas vezes o Congresso tem legislado diferente do interesse popular. E é verdade que o distritão é um modelo que a população entende melhor, porque é fácil compreender que os mais votados serão eleitos. Nós só precisamos saber se isso não vai de encontro ao enfraquecimento dos partidos e o pluralismo político que nossa Constituição diz, e, sobretudo, a diminuição dos custos de campanha e da corrupção eleitoral, que pode acontecer um aumento grave se isso acontecer. Pois é, olha só, o deputado Domingos Neto acredita, e é possível, que a reforma política seja um grande tema polêmico no Congresso Nacional, mais do que a terceirização e outros, né? Porque, na verdade, é na reforma política que se dará aí o caminho da eleição de deputados, de governadores, de deputados estaduais e vereadores aí na sua cidade. Então, é uma espécie de sobrevivência, daí essa luta pela reforma política, e é isso que o senhor acha que vai dar muita polêmica e discussão, né? Muito, porque a pressa, em todos os projetos, ela é sempre inimiga da perfeição. Em 2011, quando eu fiz essa proposta, a minha proposta era para a reforma política valer em 2020. Que seria uma boa ideia. Por quê? Não, se votasse para frente, né? Porque nós teríamos tempo para o país se preparar para uma nova modalidade. Imagine o que está sendo discutido hoje, de ano que vem, na eleição de prefeito, fazer um mandato tampão. Isso é um absurdo. Você faz uma mudança nas regras no meio do jogo. Essa é a nossa... E há dúvidas jurídicas sobre isso. E o que nós temos, a reforma política, ela não é um fim em si próprio. Quem foi eleito, ele foi eleito com direito à reeleição por um mandato maior, por exemplo. Repito, a reforma política não é um fim em si. Ela precisa ser um instrumento, um meio para resolver problemas seríssimos do nosso sistema político. Qual é? Primeiro, a crise de representatividade. Essa é uma coisa muito séria. Muito. É aquela história, você não me representa. Quais são os instrumentos para fazê-lo? Não sou a favor do voto distrital, porque não acredito que sobretudo para o deputado federal. O voto distrital, só podia explicar então para o nosso telespectador, para ele não... Imagine o estado de São Paulo, por exemplo, ser dividido em vários distritos e a eleição em cada um desses distritos seja feita como eleição de prefeito. Ele não cabe para o Congresso Nacional, porque no Brasil, a nossa pauta é uma pauta que tudo que a gente faz vai para o Brasil inteiro. Então, não é uma ingerência regional. Como é que pode um deputado ser eleito por uma micro-região e ser cobrado por aquela para defender exclusivamente aquele interesse? A função do deputado de correr nos ministérios, de brigar por recursos para o seu estado e tal, ela é uma função secundária. A função primária é legislar. Nós temos que fazer leis. No distrital vira vereador. No distrital ela enfraquece esse movimento. Essa é a minha opinião. O que pode ser discutido no distrital, e precisa ser muito bem discutido, é para deputados estaduais ou deputados ou vereadores, porque, nesses casos, a autonomia legislativa das assembleias legislativas são pequenas para fins maiores de repercussão no Estado, porque o artigo 22 e o artigo 24 da nossa Constituição traz para o Congresso Nacional todas as prerrogativas de legislar. E, nos municípios, fica a defesa dos interesses, que esse voto distrital de vereador. Agora, o de vereador, a minha posição é contra a do Senado. Agora, esse voto em lista não corre o risco de chegar no PR lá em São Paulo, o Valdemar Costa Neto põe lá o nome dele primeiro na lista, num outro partido a pessoa põe lá o detentor, né? O Cid Gomes põe lá o nome dele em primeiro lugar na lista. Isso não tem assim, não corremos esse risco? Lógico que e tem. Afastando dessa forma ainda mais o cidadão comum da política? Lógico que tem. Por isso que a nossa proposta de lista é uma lista diferente. Por que é que a lista hoje, ela tem grandes restrições no Congresso Nacional? Basicamente, acho que só o PT defende mais claramente. Porque os partidos têm donos, né? Mas isso é um absurdo. Mas não pode existir uma figura de dono de partido. Ele pode ser o presidente, pode ser a maior liderança. Agora,
conquistando isso com seus filiados. Então, o problema da lista hoje é porque os partidos têm dono. Por isso que a lista nós só seríamos a favor se fosse estimulada a democracia interna. Aí não. Aí se você for o primeiro da lista porque você venceu de mim na eleição dos filiados, aí eu tenho que... A ideia do deputado da lista é que a lista seja formada por votos dos delegados. E aí haveria uma nova corrida... Delegados não, filiados. Filiados. Então seria uma eleição muito mais ampla, né? Seria todos os filiados do partido poderiam escolher, eu quero fulano, ciclano. Isso. Seria uma prévia. Aí quem tivesse mais votos ficaria no primeiro. Quem tivesse mais votos ficaria no primeiro lugar da lista, né? O sistema americano, por exemplo, que tem tem prévias, por que lá são 2 partidos? Na realidade não são 2, tem mais partidos, mas basicamente representado em 2. Sim. Porque o sistema de prévias, ele facilita esse tipo de discussão. Ele diminui por si a possibilidade de um grande número de 30 partidos, porque ele vai precisar de gente que trabalhe e que faça partido. O líder do PROS, o deputado Domingos Neto, é um deputado jovem, mas está em segundo mandato e é de uma família de políticos. Nós vamos continuar falando aqui sobre política no Frente a Frente daqui a pouco. Por enquanto, um pequeno intervalo.